Já pensaram porque é que estamos aqui? Como é que surgiu toda esta enorme diversidade que nos rodeia? Como é que temos tantas formas diferentes e tão belas de vida? A primeira vez que eu pensei nisto, de facto, questionei-me e não consegui perceber como é que de umas formas se originaram outras e se é que alguma vez isto tinha, de facto, acontecido. E ao longo da história houve enormes pessoas que tentaram encontrar explicações as mais diversas possíveis, desde fábulas fantásticas sobre animais e monstros que surgiram e que nunca se tinham modificado, até deuses e deusas que tinham criado o mundo de uma só vez, sem que nada se tivesse alterado. Na história da ciência houve um senhor, que em meados do século XIX, chamado Charles Darwin, fez um esquema muito simples, é este que eu tenho na minha t-shirt, e que representa precisamente a forma como umas espécies se originaram outras e de quais é que vêm de quais. Reparem que todos os conceitos da biologia evolutiva moderna estão aqui neste esquema muito simples. Temos um ancestral comum, que dá origem às espécies atuais, que estão aqui no ponto, na extremidade destes ramos. Temos o conceito de extinção, já aqui, portanto, aqui ao longo deste eixo, que é um eixo de tempo, há espécies que se vão extinguindo, que não dão origem a nada, e são poucas as que dão origem aqui ao D, ao B, ao C e ao A, às espécies atuais. Atualmente, quando os biólogos evolutivos querem estudar precisamente a árvore da vida entre todos os seres vivos, o que eles fazem é isso. Fazem uma tabela, onde tem, de um lado, uma lista de espécies e, do outro lado, uma lista com os caracteres e codificam esses caracteres para as determinadas espécies. Normalmente com zeros e uns, cria-se uma matriz, insere-se tudo isto num potente computador e utiliza-se o mais sofisticado software para gerar todas as relações possíveis entre esses seres vivos. E o que no final de imensos dias, às vezes até semanas, a calcular o que resulta, é uma árvore muito parecida com esta. É diferente, bem sei, mas tem exatamente os mesmos conceitos. Há espécies que se extinguem, há espécies que aparecem, todas elas têm uma origem comum, por mais afastadas que estejam. E Darwin foi de facto um gênio quando, nesta altura, em meados do século XIX, conseguiu representar isto. Estas análises são tão robustas, chamamos isto de análises filogenéticas, são tão robustas que nos permitem muitas vezes determinar qual é a proveniência de um vírus, quem é que infectou quem, em que altura, qual é a origem do globo desse vírus. E é de facto fantástico pensar que uma ideia tão bela, originada há quase um século e meio, ainda hoje em dia consegue explicar toda a biodiversidade que nos rodeia e é de facto espetacular pensar que tem um poder tão grande e tão forte uma pessoa ter um golpe de gênio desta natureza e conseguir transmitir esta ideia ao longo dos séculos. É de facto por causa disto que estamos todos aqui. Obrigado. Rui, a ideia de falar do trabalho de Darwin é de facto, não morre nunca, não é? É muito importante, exato. É um tema muito importante. E portanto isso é sempre muito bem-vindo. E acho que foste muito direto, mostraste em poucos segundos como é que se faz hoje em dia o trabalho que Darwin fez há tanto tempo atrás. No entanto, penso que é preciso trabalhar um bocadinho mais a forma como... penso que tentaste muito por palavras dizer que é fantástico e é notável, e se calhar era preciso arranjar assim uma maneira mais inventiva de transmitir essa ideia do fantástico. Uhum. Bem, o truque da t-shirt é bom. Aliás, é o sonho dos físicos pôr toda a equação do mundo numa t-shirt, não é? Alguns físicos. O tema da evolução também é bom, embora jogue aqui contra o Rui o facto de ser um tema muito, enfim, muito perseguido, muito batido, de muitas maneiras, mas ele tem que competir com muita gente e nós, enfim, temos por vezes na imagem todas as apresentações já foram feitas sobre o Darwin e é difícil, de facto, desse ponto de vista é difícil. De qualquer modo, eu estou convencido que o Rui pode fazer melhor, falta um bocadinho mais de treino, que tem de evoluir mais, desculpem a expressão, tem de evoluir mais um bocadinho. Certas palavras falharam, a certa altura ele disse enormes pessoas, eu não sei o que é enormes pessoas, e a parte científica, embora seja bem metida, a parte da ciência moderna, um tema muito atual, que continua hoje, mas falar de potentes, matrizes, sofisticados, quer dizer, tenho a impressão que não é a melhor forma de dizer, dar a ideia, epa, coisa complicada, isto é muito caro, vocês têm de pagar isto e tal. E talvez tivesse havido uma maneira mais direta de transmitir essa ciência. Eu acho que o Rui foi claro, acho que foi uma boa ideia, acho que
a t-shirt pode funcionar muito bem. Eu imaginei que se calhar era possível fazer muitas coisas só com t-shirts, não é? Fazer disso digamos, uma imagem de marca, acho que é muito, muito interessante. Ou seja, as apresentações que pensar fazer, fazê-las todas desse tipo. Eu sei que essa é uma t-shirt comprada de propósito para isso, mas nós podemos imprimir as nossas próprias t-shirts e, portanto, eu acho que terá a ganhar com treinar um bocadinho mais a sua expressão e, de resto, eu gostei. Obrigado.